Deus. A vontade de Deus é que você creia no seu Filho. Então, o culto, para ser agradável a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Porque o que Deus mais quer neste mundo é salvar pessoas. Será que você tem andado como um cristão de verdade? Não existe nada que a gente faça que possa comprar a salvação, porque Jesus já conquistou ela na cruz por nós. Vamos lá, ler a partir do versículo 8 aqui. A gente vai ler a carta toda, depois a gente vai meditando versículo por versículo. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Irmão, só para a gente compreender que cidade era essa, a cidade de Esmirna, ela era a cidade considerada mais bela da Ásia Menor. Era a região onde essa cidade se encontrava. Era uma cidade comercial onde ficava o principal porto da Ásia. Tinha um monte chamado Pagos, onde havia templos dedicados a vários deuses pagãos, tais como Cibele, Zeus, Apolo, Afrodite e Esculápio. Então tinham vários templos dedicados a vários deuses. Hoje ela é chamada Izmir e ela fica na Turquia asiática, na parte asiática da Turquia. E existe ainda a cidade, só que não com o nome de Esmirna, mas Izmir. Então essa cidade, naquela época, a cidade de Esmirna era uma das cidades mais fiéis ao Império Romano. Como a gente pode ver aqui, ela tinha muita adoração pagã, era uma das principais cidades, no sentido econômico, disputava com Éfeso e com Pérgamo, se não me engano, o título de principal cidade da Ásia Menor. E também tem uma coisa interessante, era um dos principais centros de culto ao imperador, porque o imperador romano, ele era cultuado nessa época em que esta carta foi escrita. Essa carta foi escrita, esse livro de Apocalipse, onde está essa carta à igreja de Esmirna, aproximadamente no ano 95 depois de Cristo. E estava havendo perseguição à igreja, o Império Romano perseguia muito a igreja, e nessa época havia o culto ao imperador. E na cidade de Esmirna era um dos principais centros de culto ao imperador romano. Ele era considerado um deus e ele exigia a adoração. As pessoas eram obrigadas a queimar incenso ao imperador e a reconhecer ele como Deus. Então imagine como era difícil ser cristão nessa época, numa cidade como essa, pagã, cheia de tanto culto pagão, inclusive ao imperador romano, que era o império que dominava toda aquela região. E ele exigia a adoração. E os cristãos, inclusive, eram considerados ateus, porque eles não queriam adorar nenhum dos deuses pagãos. E adoravam um Deus invisível. E adoravam a Jesus, que também ninguém via. Então as pessoas, por incrível que pareça, chamavam eles de ateus, porque eles não adoravam os deuses conhecidos da época. E era considerado uma religião ilegítima, ou seja, que não podia ser praticada, diferente do judaísmo, que era liberado. O cristianismo não era. Era uma religião ilegal. Então esse é o contexto dessa carta. O contexto em que essas pessoas viviam, o que estava acontecendo nessa época. E aí a gente vê aqui, a partir do versículo 8, o anjo da igreja em Esmirna escreve. O anjo aqui, existem duas interpretações possíveis. Tem gente que acha que anjo aqui é no sentido literal realmente. Um anjo que era o responsável por
guardar a igreja, por proteger a igreja, por ser um ministro de Deus, um servo ali, enviado por Deus para cuidar especificamente daquela igreja. Tem algumas outras pessoas que acham que anjo aqui é um sentido figurado, se referindo ao pastor da igreja, para quem foi enviada a carta, para que fosse lida para a igreja. É difícil a gente determinar com certeza qual é a verdade, se era um anjo realmente, literalmente, ou se referia ao pastor da igreja. Porque não dá para você afirmar com certeza, porque no Apocalipse tem muita coisa figurada e tem coisa literal também. E existem algumas passagens que a gente não tem como afirmar com certeza, não dá para saber com uma certeza total o que era. Mas isso não é o mais importante. Com certeza havia anjos que guardavam a igreja e havia também liderança na igreja. Então, não é o mais importante, não afeta o entendimento da carta. E ele manda escrever assim: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então, quem é que estava escrevendo essa mensagem aqui? Era Jesus. Era o Filho de Deus. Nós vemos claramente pela descrição aqui, quando ele diz: estas coisas diz o primeiro e o último. Existem outros textos no próprio livro de Apocalipse onde Jesus também é retratado dessa maneira, como o primeiro e o último. É a mesma coisa de dizer que ele é o alfa e o ômega. E o interessante é que essa mesma expressão é usada para Deus, o Pai. E aqui ela é usada para Cristo como sendo o primeiro e o último, ou seja, está se atribuindo uma divindade a Cristo. Está colocando ele no mesmo patamar de igualdade que o Pai, como sendo Deus também. A segunda pessoa da chamada Trindade, o Filho de Deus, que é divino também. E a questão de ser primeiro e último, isso aqui se referia às letras do alfabeto grego. O alfa, que é o primeiro, era a primeira letra do alfabeto grego. E o ômega era a última letra do alfabeto. Era uma maneira de dizer que ele era o princípio e o fim, que ele era a fonte de tudo, a origem de tudo, que ele não tinha começo, que ele era eterno e que também tudo era para a glória dele. Ele é a finalidade de tudo, ele é a razão de tudo. Tudo que é feito aponta para ele, vai glorificar o nome dele. Ele é a razão de tudo e a quem todas as pessoas devem louvor e adoração. Então é por isso que ele é o primeiro e o último, porque tudo começou nele e tudo termina nele. E tudo entre isso, né, o meio, tudo é para a glória dele, para o seu louvor, para a sua exaltação. É por isso que ele é o primeiro e o último. É uma maneira de dizer que ele é soberano sobre todas as coisas. E era importante ele dizer isso para a igreja de Esmirna. Isso não foi à toa. Por que ele disse isso para a igreja de Esmirna? Porque essa igreja estava sendo oprimida por um império pagão, um império romano, que era um império poderoso, poderosíssimo, que fazia o que queria naquela época. Então quando Jesus chega para eles e diz: olha, eu sou o primeiro e o último, ele está querendo dizer o que em outras palavras? Eu domino sobre tudo, inclusive sobre esse império pagão que está perseguindo vocês. Eu sou o verdadeiro soberano. Eu sou o verdadeiro imperador, o verdadeiro senhor, aquele que rege todas as coisas. Aquele de quem tudo provém e para quem tudo é. Aquele que recebe toda a glória e honra e toda a exaltação. Sou eu que estou falando com vocês. Então isso foi para passar segurança para a igreja, já de cara logo. Por isso que ele se identificou assim. E ele diz mais, que esteve morto e tornou a viver. Ou seja, ele faz uma referência aqui que ele morreu na cruz, mas que ele ressuscitou. Que é exatamente a base da fé cristã, né? Nós cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação e está assentado à direita de Deus intercedendo por nós. E tem um detalhe interessante também. Ele fala isso aqui, que ele esteve morto e tornou a viver, porque existia uma tradição na época que atribuía a uma certa pessoa, ou era um Deus, que atribuía a ele
uma determinada situação, dizendo que ele tinha morrido e tinha ressuscitado. Era uma lenda, uma história que tinha na cidade de Esmirna. E então Jesus aparece para dizer, olha, eu sou aquele que verdadeiramente morreu e ressuscitou. Não tem outro que fez isso. Eu sou aquele que realmente vive para todo sempre, que experimentou a morte, mas agora vive. Então aqui Jesus se identificou como aquele que estava falando com a igreja. Agora nós vamos ver mais especificamente a mensagem dele para a igreja. O que ele fala para essa igreja, a igreja de Esmirna. No versículo 9, ele vai começar a falar aqui a sua mensagem para a igreja. E aí ele diz assim: conheço a tua tribulação. Conheço a tua tribulação. Irmãos, por que ele fala essa questão aqui de tribulação? Tribulação é uma palavra que ela tem um significado de opressão, de aflição, de pressão. E quase sempre ela é aplicada na Bíblia como sinônimo de perseguição. Perseguição. Então quando ele fala que eu conheço a tua tribulação, ele está falando que ele conhece a realidade da perseguição que a igreja de Esmirna estava sofrendo. Uma perseguição enorme, uma pressão muito grande, uma aflição horrível que aqueles irmãos passavam. E, como eu disse antes, eles queriam forçar os irmãos a adorar o imperador. Como eu disse, aquela cidade era um dos principais centros de adoração ao imperador. Então todas as pessoas ali eram obrigadas, elas não tinham opção. Elas eram obrigadas a queimar incenso ao imperador e a reconhecer ele como Deus. Elas eram obrigadas a fazer isso. E fora todo o culto pagão, os templos aos deuses que tinham lá. Diz a história que certa vez lançaram 1.200 crentes do alto do Monte Pagos, que é esse monte que eu falei que tinha lá. Outra vez lançaram 800. Você imagina o que é isso? Que coisa terrível. Lançaram 1.200 irmãos e depois 800 de cima do monte, porque eles não queriam adorar os deuses pagãos nem o imperador. Irmãos, aquela época da igreja primitiva era uma época de muita perseguição. Era duro ser cristão. Quando você se denominava cristão, automaticamente você já sabia que você ia ser perseguido, que você ia ser rejeitado pela sua família, pela sociedade, pelas outras pessoas, né? E pelo governo. A perseguição vinha de todos os lados. A pessoa já sabia, quando ela dizia que queria seguir a Cristo, ela já sabia que ela ia correr risco de morrer e que ela ia ser pressionada de todos os lados a adorar os deuses pagãos e ao imperador. Então era uma certeza de sofrimento e uma certeza de que a sua cabeça podia rolar a qualquer momento e uma certeza de que ia ser uma vida dura e difícil, de muita perseguição. Assim era naquela época. Os imperadores, muitos deles eram implacáveis contra a igreja de Cristo. Perseguiam duramente os irmãos. Duramente. Aí o que acontecia? Muitos acabavam presos, torturados e até martirizados, mortos por causa da fé. Roubavam os bens das pessoas. Elas eram rejeitadas por todos. Eram levadas à prisão para poder sofrer. Sofriam todo tipo de tortura física e psicológica. Não era fácil ser cristão ali, irmãos. Não era muito difícil. Imagine o contexto. Imagine você estar numa cidade pagã. Nós estamos numa cidade aqui que é considerada cristã. Não temos perseguição nenhuma, temos liberdade de cultuar a Deus, de pregar o Evangelho. Lá eles não tinham liberdade nenhuma. Era uma pressão enorme sobre eles o tempo todo. Foi assim durante os primeiros 300 anos da igreja. Pressão constante sobre a igreja. Uma tribulação enorme. A igreja sabia o que era sofrer, sabia o que era ser perseguido. E essa era a realidade da igreja de Esmirna.
Infelizmente, os irmãos sofriam muito isso. Essa é uma realidade que ainda existe hoje. Existem igrejas em alguns países onde os irmãos estão sofrendo tudo isso aqui: prisão, açoites, morte por causa do nome de Cristo. E isso pode até chegar aqui algum dia, ninguém sabe. O futuro pode estar nos reservando alguma perseguição. Jesus Cristo disse que nos últimos dias nós seríamos odiados de todos por causa do seu nome. Então essa realidade aqui é uma realidade que aconteceu no passado, que acontece hoje em alguns países e que a gente tem que estar preparado, porque a qualquer momento isso pode acontecer em qualquer lugar. E aí é que vem a grande questão: quem será que permanece firme diante de uma situação dessa? Só permanece firme diante de uma situação dessa quem realmente é um cristão verdadeiro. Nessa hora que a pessoa mostra se ela realmente ama a Cristo ou não. Nessa hora é que realmente nós vemos quem é cristão ou não. Eu vou contar aqui para vocês um exemplo que aconteceu com Policarpo. Para quem não sabe quem era Policarpo, Policarpo ele era bispo de Esmirna, só que numa época posterior. Ele foi martirizado no ano 159 depois de Cristo. Essa carta foi escrita em torno de 95 depois de Cristo. Ele já tinha nascido, mas ainda era um jovem, não sei nem se tinha se convertido ainda, mas ele se tornou pastor, naquela época era chamado de bispo, né? A mesma coisa, na cidade de Esmirna. E o que foi que aconteceu? Levaram ele para uma arena, e ali, diante de toda uma multidão de pessoas, começaram a ameaçá-lo e pressioná-lo para que blasfemasse de Cristo e adorasse o imperador, reconhecesse o imperador como Deus. Imagine só a situação. E aí foi quando ele disse a famosa frase que diz assim: eu sirvo a Jesus há 86 anos e ele sempre me fez bem. Como posso blasfemar contra o meu Salvador e Senhor que me salvou? Ele falou isso diante de todo mundo que estava lá assistindo, diante das autoridades romanas. Ele disse que não ia blasfemar de Cristo, porque ele só tinha feito bem a ele, e ele já o servia fazia 86 anos. E aí sabe o que foi que aconteceu? Ele jogaram fogo, atearam fogo para queimá-lo. Interessante que diz a história que o fogo fez um ar ao redor dele. O fogo não pegava nele. Como as pessoas viam que o fogo não pegava nele, alguém foi lá com uma adaga e o feriu para poder matá-lo. Mas o fogo ele não morreu queimado, segundo diz a história. Mas foi martirizado. Isso foi só um exemplo de muitos. A igreja sofreu, irmãos, uma grande perseguição naquela época. Então o que nós aprendemos com isso? Nós temos que estar preparados, irmãos. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer no Brasil, mas é possível. Ninguém sabe o futuro. É possível. Nós temos que estar preparados para tudo. A nossa fé em Cristo deve ser maior do que qualquer coisa. Nosso amor deve ser maior do que qualquer coisa. Do que maior dificuldade. Porque se um dia vierem nos pressionar, ameaçando nos tirar a vida, nós temos que ter uma convicção tão profunda que a gente diga: pode fazer o que você quiser, mas eu não nego a Cristo. Eu vou continuar firme com Ele, servindo ao Senhor. É assim que nós devemos ser. E diz mais a palavra, continuando no versículo 9. Jesus disse que conhecia também a pobreza deles. Ele diz: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Essa aqui era outra realidade da igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era pobre. Melhor dizendo, a igreja de Esmirna era miserável. Miserável. E essa informação é interessante porque essa realidade da igreja de Esmirna, ela destrói, ela faz cair por terra toda essa pregação falsa que é pregada em muitas igrejas hoje, que diz que se você é cristão, você tem que ser rico, você tem que ter o melhor dessa terra, você tem que ter muitos bens, você tem que fazer sucesso, você tem que viver uma vida muito próspera
ser uma pessoa reconhecida nessa sociedade como alguém de sucesso, alguém que conquistou tudo, alguém que está no topo da pirâmide. Essa é a mensagem que é pregada hoje para as pessoas. Que se elas crerem em Jesus, elas vão ser abençoadas com muitos bens materiais e vão enriquecer. E essa pregação é uma grande mentira. E essa igreja é uma prova histórica de como essa pregação é uma mentira. Porque essa igreja era miserável. Eu não estou aqui fazendo apologia da miséria, dizendo que é a vontade de Deus que as pessoas sejam miseráveis. Não, essa não é a vontade de Deus. Mas nós vemos o quê? Devido às circunstâncias humanas, de perseguição, de maldade de outras pessoas, nós não estamos isentos de sofrer. Porque Deus nunca disse que ia tirar a liberdade das pessoas de fazer o mal, ou que ia nos livrar de todo o sofrimento nessa terra. Deus nunca disse isso. Jesus até falou assim: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele preparou a igreja antes mesmo de subir aos céus para a perseguição que viria, dizendo que as pessoas odiariam os discípulos porque odiaram a ele primeiro. Então ele preparou a igreja. E aí nós vemos nessa igreja de Esmirna se cumprindo essa realidade. A maldade das pessoas estava atingindo aqueles irmãos. O diabo, usando aquelas pessoas, estava atacando ferozmente aquela igreja. Claro que com a permissão de Cristo. Cristo não interferiu naquele momento ali. Eles estavam passando por um momento de extrema tribulação e perseguição, e isso trouxe pobreza. Não era uma pobreza pelo fato deles não trabalharem. Era uma pobreza que vinha por causa da perseguição, da situação difícil da igreja. Uma coisa interessante é que havia duas palavras gregas para pobreza. Era penia, que é o pobre que não tem o supérfluo, ou seja, as coisas que a gente pode deixar de lado. Mas é o pobre que tem o necessário para viver. A palavra usada era penia. Mas existia uma outra palavra que era pitocheia, que é o pobre que não tem nem o essencial. Não tem nem o essencial para viver, nem o necessário para viver. A palavra grega era pitocheia, que é exatamente a palavra que é usada aqui para a pobreza. Então aqueles irmãos, eles não tinham nem o essencial. Eles passavam fome. Conta a história que havia uma família de um homem chamado Nicodemos, que eles tinham 1/10, não é o Nicodemos lá de João 3 não, é outro. Ele tinha 1/10 de uma empresa de estanho em Roma. E aí quando a família deles se converteu ao cristianismo, o que foi que aconteceu? Tiraram tudo deles. Tiraram tudo. Roubaram seus bens, tiraram a empresa dele, tiraram casa, tudo. Eles ficaram vivendo na miséria. E diz a história que as pessoas viam as suas filhas no monturo, no lixo, procurando alguma coisa que comer. E eles eram cristãos. E estavam passando essa situação de extrema pobreza. Então, como eu disse, isso não é a vontade de Deus para as pessoas. Mas Deus pode vir a permitir isso. Por algum propósito, Ele pode permitir isso. Paulo mesmo disse que ele sabia o que era ter em abundância e o que era ter escassez. Paulo mesmo disse que ele já tinha passado necessidade, passado fome. Então, um cristão num contexto de perseguição, isso pode acontecer. Era costume, quando alguns irmãos se convertiam, de roubarem os seus bens e propriedades, de tomarem tudo que eles tinham. E além do mais, existiam muitos cristãos que vinham de classes pobres, classes baixas. Muitos eram escravos. E também muitos renunciavam a empregos que eram ilícitos, maneiras erradas de ganhar dinheiro. Por causa de tudo isso, eles acabavam caindo numa condição de pobreza. E como diz lá em Hebreus, irmãos, no capítulo 10, fala sobre isso, que a igreja tinha suportado o espólio, ou seja, o roubo dos seus bens. Na igreja de Esmirna, com certeza acontecia isso. Quando alguém se convertia, seus bens eram roubados, eram tirados deles, pelo simples fato deles serem cristãos. Então é por isso que a igreja era pobre. Não apenas pobre, mas miserável. Agora imagine só a situação. Além de perseguição, prisão, tortura, aflição,
você de repente ser chicoteado, ser aprisionado, ser agredido, humilhado psicologicamente, você ainda não ter nem o que comer, o que vestir, onde morar. Imagine a situação desses irmãos, como era difícil. Mas era a igreja de Cristo aqui, era a igreja de Jesus. Agora eu fico imaginando se chegasse alguém naquela época pregando para eles e dizendo assim: olha, se convertam, porque se vocês se converterem a Cristo, vocês vão ter o melhor dessa terra, vocês vão ser ricos, vocês vão ser os cidadãos mais prósperos de Esmirna, vocês vão ter tudo do bom e do melhor. As pessoas iam era rir dessa pregação, iam era ridicularizar essa pregação, iam ver o quanto ela é falsa. Então a história prova que a teologia da prosperidade é uma falsidade, é um engano, é uma mentira, isso que se prega hoje em muitas igrejas. E diz mais, ele diz assim, para a gente poder compreender, está entre parênteses: conheça a tua pobreza, mas tu és rico. Irmãos, isso aqui é que é a grande diferença. Nós podemos até ser pobres e ser cristãos, mas todo cristão, ele é rico. Ele é rico de quê? De bênçãos espirituais. Ele é rico de amor. Ele é rico de alegria. Ele é rico de paz. Ele é rico de perdão. Ele é rico de comunhão com Deus. Ele é rico da glória de Deus na sua vida. Ele é rico da restauração que foi feita nele, de todas as bênçãos celestiais que foram dadas a ele, da aliança que ele tem com Deus, da vida eterna, da esperança que ele tem da volta de Cristo, do seu coração restaurado. Ele é rico das bênçãos celestiais, das bênçãos espirituais. Então de que adianta ser rico nesse mundo e ser pobre no sentido espiritual, ser miserável? É muito melhor você ser pobre, mas ser rico para com Deus. E eu não estou querendo dizer aqui que todo cristão vai ser pobre. Pode acontecer de um cristão ser abençoado com bens materiais, de acordo com o propósito de Deus, mas isso não é a regra. Agora, ser rico espiritualmente, essa é a regra. E o interessante é que essa igreja era rica. E foi o próprio Jesus que disse: ó, vocês são ricos. Vocês não são pobres, vocês são ricos. Por que Jesus disse isso? Porque aqueles irmãos talvez estavam com a autoestima baixa, pensando que era um lixo, que era a escória de tudo, que não era ninguém, que era assim a ralé da sociedade, que eram os piores tipos de pessoas. Talvez eles estivessem pensando isso. Talvez muita gente pensava isso deles. Mas Jesus chega para eles e diz: olha, vocês são ricos. Não pensem que vocês são miseráveis, vocês são ricos. As verdadeiras riquezas, quem tem, são vocês. Então esses irmãos não estavam em pecado por serem pobres. Não era por falta de fé que eles eram pobres. Era uma situação que não dependia deles. Foi por causa da perseguição, mas eles eram ricos para com Deus. É diferente, por exemplo, da igreja de Laodiceia, que era uma igreja que é dito dela que ela era rica, abastada financeiramente, mas que era pobre, cega e nu. E ela não sabia disso, mas ela era miserável, pobre, cega e nu. Ou seja, espiritualmente, a igreja de Laodiceia era uma miséria. Era uma miséria. Então, muito mais vale ser rico para com Deus. Vamos continuar, versículo 9. O que Jesus conhecia também? A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Os judeus, irmãos, difamavam os irmãos e colocavam os próprios romanos contra a igreja. Naquela época, naquela cidade ali, havia judeus, porque tinha judeu em todo canto. Agora o interessante é que Jesus diz aqui que conhecia a blasfêmia deles. O que era blasfêmia aqui? Os judeus falavam coisas contra os cristãos.
talvez até, muito provavelmente, falavam coisas contra Cristo, porque não reconheciam Ele como Messias. Então eles muitas vezes blasfemavam de Cristo e também blasfemavam da igreja, insultando a igreja, ultrajando, ridicularizando, humilhando os irmãos, atribuindo a eles coisas que eles não eram, falando mal deles. Eles blasfemavam. E Jesus disse que conhecia essa situação. Interessante que ele diz que eles se declaravam judeus, mas não eram. Porque judeu, segundo a Bíblia, na Nova Aliança, o judeu verdadeiro é o que é de coração. Não adianta ser judeu de nacionalidade. Por isso que diz que eles não eram judeus de verdade. Porque eles não eram povo de Deus realmente. Porque eles estavam insultando a igreja. E insultar a igreja, blasfemar da igreja é a mesma coisa que blasfemar de Cristo. De estar indo contra Cristo. E Jesus estava vendo tudo isso. É por isso que ele fala que eles eram sinagoga de Satanás. Sinagoga significa congregação. Na cidade de Esmirna havia sinagoga judaica, onde os judeus se reuniam. E interessante que ele diz que eles eram, na verdade, sinagoga de Satanás. Interessante que isso acontece até hoje. Quantas religiões ou igrejas falsas não se levantam contra nós, contra a igreja de Cristo, para nos insultar, para nos ridicularizar, para blasfemar de nós? A gente não precisa se preocupar com isso. A gente não precisa se importar, porque Jesus conhece, Jesus está vendo o que eles estão fazendo, e para Deus eles são congregação de Satanás. Por quê? Porque todo aquele que se levanta contra a igreja verdadeira de Cristo está sendo usado pelo diabo. Porque quem se levanta contra a igreja de Jesus é Satanás. E ele usa muitas pessoas para se levantarem contra a igreja. E acabam sendo igrejas, ou congregações, ou sinagogas, ou religiões satânicas. E não cristãs, não igrejas de Deus. Quantas religiões, igrejas se dizem cristãs, dizem seguir a Deus e vão contra o povo de Deus. Blasfemam daqueles que pregam o verdadeiro evangelho, daqueles que estão com Cristo. Então essas pessoas, na verdade, eles são sinagoga de Satanás. E interessante, irmãos, que a gente vê aqui, é que Jesus diz, no começo do versículo 9, eu conheço. Eu acho muito interessante quando Jesus diz essa palavra, porque isso aqui é uma palavra de consolo. Imagine só, a igreja estava passando tribulação, pobreza, perseguição dos próprios judeus, e talvez algumas pessoas pensavam assim, será que Deus está vendo? Será que Jesus se importa? Será que Jesus está vendo o que eu estou passando? Toda essa dificuldade, todos esses problemas, será que Jesus vê? E Jesus diz aqui para confortar a igreja, irmãos, eu conheço o que vocês estão passando. Eu sei da luta de vocês. Eu sei da situação de vocês. Vocês não estão abandonados. Vocês não estão sozinhos. Eu estou vendo. Eu sei do que está acontecendo. Não se preocupem. Eu conheço a situação. Eu estou a par. Eu estou vendo tudo. Tudo está sendo registrado. Tudo está sendo guardado, arquivado, escrito nos livros de Deus. Nada disso vai passar em branco. Jesus está dizendo em outras palavras, eu sei o que vocês passam, eu conheço a vida de vocês. Isso aqui serve de consolo para nós, irmãos, que às vezes estamos passando por problemas e a gente pode pensar que Deus não está vendo. Jesus conhece, Jesus sabe. Ele está vendo, ele tem conhecimento de tudo, ele conhece o nosso coração, conhece nossas lágrimas, conhece nossas dores, nossas lutas, sabe de tudo que estão fazendo contra nós, o que planejam contra nós. Ele tem entendimento, ele sabe de tudo isso. E isso serve de consolo para nós, saber que nada escapa aos olhos de Jesus, saber que ele conhece a realidade da igreja. Então, se Jesus conhece a perseguição sofrida, ele tem recompensa também para a igreja, ele tem galardão. Jesus, ele conhece, ele sabe da nossa realidade.
Vamos continuando aqui a partir do versículo 10. Interessante que no versículo 10, depois de Jesus descrever toda essa realidade da igreja, uma realidade muito difícil, né? Uma realidade de tribulação, de pobreza, de blasfêmia, de insulto. Quem é que imaginaria ser cristão e passar por tudo isso aqui? Eu acho interessante, assim, irmãos, como isso vai contra a pregação cristã nos dias de hoje, né? Geralmente as pessoas, quando vão evangelizar, pode prestar atenção. Tem gente que vai evangelizar e diz assim: olha, venha para Jesus, porque Ele vai resolver todos os teus problemas. Venha para Jesus porque Ele vai te livrar de todas essas situações e lutas da vida. E você vai viver uma vida tranquila, sem problemas. Tudo vai correr muito bem, tudo vai ser uma maravilha. No sentido terreno, eu estou falando. As pessoas prometem isso para os outros. Tem muita gente que vem para a igreja esperando isso. Esperando que Deus resolva todos os seus problemas, cure todas as suas doenças, acabe com toda injustiça contra ele, e agora ele fique alguém que vai ser próspero no sentido material, que não vai ter mais doença nenhuma, que não vai ter mais problema nenhum, que não vai ter mais inimigo nenhum, que ninguém vai fazer mais nada contra ele. Essa é a visão falsa que muita gente tem do que é ser cristão. Agora imagine, de repente, alguém se converter, aí chegar na igreja e ser perseguido, ser atribulado, ficar pobre, na miséria e ainda ficar sendo insultado por todo mundo. Imagine só. Tem muita gente que ia dizer assim: eu vou largar essa religião. Eu vou largar esse Jesus. Não compensa não. Não compensa viver desse jeito. Aí é que nós vemos, irmãos, que a realidade das coisas, seguir a Cristo, guardem isso no coração de vocês. Seguir a Cristo não é viver uma vida de bonança nessa terra. Não é viver uma vida livre de todos os problemas e dificuldades, não. Isso não é seguir a Cristo. Seguir a Cristo é você ser salvo, passar a ter comunhão com Deus, ser perdoado os seus pecados, passar a ter uma nova vida em Cristo e receber a promessa de vida eterna. Você pode até ser abençoado no sentido físico, material aqui, mas isso não significa que vai ser assim. A garantia que Deus dá, a promessa que Deus dá é de uma vida eterna, de uma vida no céu. Aqui nós não temos garantia de que nós vamos viver uma vida tranquila, tendo do bom e do melhor. Não é promessa de Deus isso. Isso é promessa falsa que as pessoas fazem. E é interessante que depois de tudo isso, alguém poderia imaginar assim: Jesus, ele se manifestou aqui, falou com a igreja, ele disse que conhece a realidade da igreja, ele sabe do que a gente está passando, ele conhece a nossa tribulação, nossa pobreza, os insultos, então agora alguma coisa vai acontecer. Agora Jesus vai intervir, agora Jesus vai mudar essa situação, vai fazer a coisa virar a nosso favor. Nós vamos deixar de ser perseguidos, nós não vamos mais ser pobres, ninguém vai mais insultar a gente. Talvez alguém pode ter pensado isso quando começou a ouvir essa carta. Quando ouviu só essa primeira parte, pode ter pensado: agora Jesus, ele mostrou que conhece a situação, ele vai mudar a nossa situação agora. E aí o que acontece no versículo 10? Veja o que Jesus diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, isso aqui eu acho que é tudo que as pessoas normalmente não esperavam ouvir. Como eu disse, elas esperavam ouvir exatamente o contrário. Elas esperavam Jesus dizer: olha, eu sei o que é que vocês estão passando, agora vai acabar tudo. Vou acabar com o sofrimento de vocês agora, o jogo vai virar e vocês vão viver uma vida próspera e tranquila. Muitos cristãos hoje, se fossem eles que fossem escrever essa mensagem aqui, eles iam escrever isso. Sabe, isso é até uma prova de que a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo mesmo. Porque se fosse uma pessoa que fosse escrever essa palavra,
ela ia escrever coisas boas aqui. Olha, vocês passaram por dificuldade, mas agora vai vir coisa boa para vocês. Uma prova de que essa palavra foi inspirada por Deus, realmente pelo Espírito Santo, é que Jesus mostra a realidade. Como eu disse, Jesus não prometeu flores nessa terra. Não prometeu bênçãos materiais e vida tranquila aqui. Ele não prometeu isso. Quem está prometendo isso são os falsos profetas. É por isso que ele alerta a igreja e diz, olha, não temas as coisas que tens de sofrer. Em outras palavras, deixa eu dizer uma coisa para você, queridos, meus irmãos. Vocês vão sofrer mais ainda. Mas ele está dizendo o quê? Não temam. Não tenham medo. Não fiquem com medo. Não se desesperem. Não abandonem a fé. Não fiquem desanimados. É isso que ele está dizendo. Por isso que ele já começa dizendo, ó, não tem mais. Não temas. Não tenham medo não. Não se aflijam. Mas vocês vão sofrer mais. Vocês vão continuar sofrendo. A perseguição não vai acabar agora. Ela vai continuar. O cerco vai se apertar mais ainda. Mas vocês não tenham medo. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Eu estou com vocês. Eu não prometi que estaria com vocês todos os dias. Eu estou com vocês. Vocês não tenham medo. Eu estou junto de vocês. Eu sei o que vocês estão passando. Vocês vão continuar sofrendo, mas não tenham medo. Não fiquem desanimados. E muitos cristãos, irmãos, realmente guardavam isso aqui no coração. Tinham pessoas que quando iam ser martirizados não tinham medo nenhum. A fé deles em Cristo era tão grande, a certeza tão grande de que eles iam ter uma vida eterna, de que eles iam para o paraíso, de que eles iam estar na presença de Deus e que todo sofrimento um dia ia acabar. Eles tinham uma certeza tão grande que eles não tinham medo de nada. Eles diziam, em outras palavras, pode matar, pode soltar os leões, pode tacar fogo, pode crucificar, pode fazer o que for, eu não nego Jesus. Eu vou com Ele até o fim, ainda que eu morra. Mas eu vou continuar sendo fiel a Ele. Eles não tinham medo. Por que eles não tinham medo? Porque eles tinham uma esperança. Eles tinham uma promessa de que um dia Jesus ia conceder uma nova vida para eles no céu, livre de todo sofrimento. Eles não estavam esperando alívio aqui. Eles esperavam um alívio celestial. Era isso que Jesus queria que eles compreendessem. E aí Jesus continua dizendo, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Ele detalha a perseguição que ainda viria. O diabo vai lançar vocês na prisão. E Jesus ia permitir isso. Mas tudo isso, irmãos, tudo isso tinha um propósito. Jesus com certeza permitiu isso por algum motivo. Ele estava trabalhando na igreja, ele estava fortalecendo a igreja. Ele estava tirando as escórias. Como diz aqui, ó, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Tereis tribulação de 10 dias. Tem gente que acha que isso aqui não era literal, foi figurado, sendo uma referência aos 10 períodos de imperadores, ou a 10 anos de intensa perseguição que teve com o imperador Diocleciano. Mas independente do que seja, ainda ia haver uma grande tribulação de 10 dias de prisão. Agora o que ele diz aqui? Para ser dispostos à prova. O que nós vemos aqui? O diabo, ele ia fazer isso com a igreja. Era um teste duplo aqui, era igual a questão de Jó. Eles estavam sendo tentados pelo diabo, testados pelo diabo, mas eles estavam sendo provados por Deus também. Vocês estão entendendo, irmãos? Eles estavam sendo provados por Deus e eles estavam sendo tentados pelo diabo. Isso aqui é muito sério, irmãos. Isso aqui é uma coisa que pode vir a acontecer comigo e com você algum dia. Imagine você ser lançado na prisão. Imagine você ser atormentado por 10 dias pelo próprio Satanás, cair numa tribulação horrível. Porque ser lançado na prisão naquela época era uma tortura horrível. As prisões eram horríveis, eram imundas, eram fedidas, havia tortura, havia humilhação psicológica, havia açoites, havia chicotadas, as pessoas passavam fome, eram agredidas, coisas horríveis.
Imagine, eu quero que você pense nessa hora, você medite, se fosse você que estivesse lá. Se fosse você que estivesse passando por isso. Como é que você ia reagir? Jesus estava preparando a igreja. E talvez, irmãos, essa mensagem está sendo pregada hoje para nós e foi deixada escrita aqui para nós, porque talvez, eu não sei, daqui a alguns anos quem vai estar numa prisão por causa de Satanás, por causa do anticristo, sou eu e você. Pode ser nós amanhã. Como é que a gente ia reagir? O que a gente ia fazer? Se a gente fosse posto à prova desse jeito, como é que ia ficar o nosso cristianismo? Como é que ia ficar a nossa vida? Será que a gente ia resistir? Porque aquela igreja ali foi provada. Sabe o que é ser provado? Essa linguagem de ser provado é quando algo é colocado no fogo, para ser queimado, para tirar todas as impurezas, toda a escória, tudo que não presta, para sair só o material puro. Tipo assim, o ouro puro, a prata pura, tira tudo que não presta. Para a pessoa ser trabalhada, ser revestida do caráter de Deus e ser transformada numa pessoa melhor. Se fortalecer na fé. Não é à toa, irmãos, que essa igreja de Esmirna, por ter sido provada desse jeito, ela foi provada e Deus trabalhou naquela igreja ali. Deus mudou aquela igreja. Vocês sabiam que essa igreja de Esmirna foi a única que não teve nenhuma crítica? Nenhuma crítica, nenhuma. Todas as outras igrejas aqui do livro de Apocalipse tiveram pelo menos alguma crítica. Até a igreja de Filadélfia, que se fala muito bem dela, Jesus fala muito bem, ele diz que eles tiveram pouca força. Uma crítica leve. Mas a igreja de Esmirna não teve crítica nenhuma. E foi a igreja que mais sofreu, que mais ficou na peia, que mais passou tribulação e pobreza. Mas foi o que? Jesus trabalhando na vida deles, levando eles a um crescimento espiritual, transformando aquela igreja. Aquela igreja era rica. Existem tantas igrejas hoje, aqui no Brasil, por exemplo, que são uma miséria no sentido espiritual. Tem um monte de cristãos hoje aqui no Brasil que é uma vergonha para o Evangelho. Uma vergonha para o Evangelho. Que eles não têm nem um pingo da fidelidade que essa igreja teve. Igrejas hoje nesse país que são abastadas, que tem tudo do bom e do melhor, as pessoas não passam nenhuma dificuldade, não passam nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade na vida e estão vivendo muito bem e estão vivendo um cristianismo meia boca, meio mundano e meio cristão, sem compromisso com Deus, sem querer saber de Jesus, sem fidelidade nenhuma. Talvez se fossem provados como essa igreja, se tornariam cristãos de verdade, se tornariam pessoas mais fiéis, porque esses irmãos aqui eram fiéis, porque eles sabiam que o pescoço deles estava a prêmio. Não era brincadeira ser cristão. Hoje em dia ser cristão aqui no Brasil é levado a pagode. As pessoas estão brincando nas igrejas. As pessoas estão brincando de seguir a Jesus, estão brincando de servir a Deus. Estão pensando que cristianismo é brincadeira, é oba-oba, é eventos, é modinha. Isso aqui, irmãos, era ser cristão naquela época. Sabe, a gente tem que entender isso aqui, porque amanhã pode ser eu e você que vai estar passando por isso. Existem irmãos hoje que passam por isso. A gente tem que sentir a dor deles, a gente tem que lamentar, a gente tem que chorar, a gente tem que sentir como se fosse nós, porque talvez amanhã sejamos nós. Porque daqui a pouco o anticristo vai se levantar nesse mundo e vai perseguir duramente a igreja de Cristo aqui. Por isso que essa mensagem foi registrada nas Escrituras. E Jesus diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele não está dizendo assim, seja fiel até o dia de você morrer, não. Ele está dizendo assim, seja fiel mesmo que você seja martirizado. Ou seja, aguente até o martírio. Vocês vão ser perseguidos, suporte, ainda que vocês venham morrer por causa da fé em mim. Suportem, sejam fiéis até a morte. Então Jesus em nenhum momento diz assim, olha, eu vou livrar vocês da perseguição. Eu vou dar uma vida tranquila para vocês. Não, ele diz, sejam fiéis. Vocês vão sofrer, vocês vão ser perseguidos por minha causa, vocês vão passar por todo tipo de dificuldade, mas sejam fiéis. A palavra para vocês é,
sejam fiéis, me sigam de todo o coração, não neguem o meu nome. Ainda que seja necessário vocês morrerem, sejam fiéis a mim. E aí o que vai acontecer? Eu vou dar a vocês a coroa da vida. A coroa era uma linguagem para mostrar que eles iam reinar com Cristo, que eles iam receber uma recompensa celestial. A recompensa era o que? A vida eterna. O refrigério, o alívio dos sofrimentos. Ia ser tirada toda a tristeza, toda a dor, todo o sofrimento. E eles iam viver para sempre na presença de Deus, na presença de Cristo, louvando e adorando o Senhor em paz, em alegria, num regozijo eterno, desfrutando da vida eterna. Essa era a coroa da vida, era a vida eterna, era o alívio de tudo. E isso foi prometido para quem? Para quem permanecesse fiel. E ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ou seja, quem é o vencedor? Aquele que permanecer fiel. E que segunda morte é essa? A condenação eterna, no lago de fogo e enxofre. Fala lá no final do livro de Apocalipse sobre isso também. Essa é a segunda morte. Quem vai sofrer a segunda morte? Quem for infiel, quem rejeitou Jesus, ou com palavras ou com obras, quem negou a Cristo. Mas aquele que permanecer fiel até o fim, não importa a perseguição, esse é o vencedor. E esse não vai sofrer o dano da segunda morte. Ou seja, Jesus está dizendo: se vocês morrerem aqui, não se preocupem. O que importa é vocês serem fiéis. Porque se vocês forem fiéis, vocês não vão sofrer a segunda morte. Mas se vocês negarem a mim, vocês vão cair em condenação. Então aguentem firmes. Aguentem firmes. Então, irmãos, que essa palavra possa fazer a gente refletir sobre o que é vida cristã. Que essa palavra possa nos fazer refletir de que poderia ser nós aqui nessa situação. Como é que a gente reagiria? Como é que nós iríamos nos comportar? Será que a gente ia ser fiel? Se entrasse uma pessoa com uma metralhadora aqui agora, isso vai acontecer no futuro. Colocasse na nossa cabeça aqui e dissesse: bora, eu quero ver agora de vocês quem é que é cristão mesmo. Negue a Jesus ou você vai morrer agora, aqui, na frente da sua família, na frente dos seus filhos. O que a gente ia fazer? A gente tem que entender que aqui é uma palavra do Espírito para as igrejas. Como disse aqui, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa palavra é para nós. Foi registrada aqui para nós, que estamos vivendo os últimos tempos. E daqui a pouco isso aqui pode acontecer conosco. Por isso que foi escrito isso. Então que Deus nos abençoe, nos fortaleça na sua presença e nos ajude a continuar firmes com Ele. Sempre. Para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém.